falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Paz do Senhor, amém? Amém. Deus é bom, meus queridos. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós, o seu cuidado. Só temos a agradecer, porque o nosso Deus é maravilhoso. Para esta noite, gostaria de trazer uma reflexão para os irmãos. Algo que nós temos estudado na Escola Bíblica Dominical. A primeira turma que esteve comigo participou desse estudo, a segunda turma ainda vai passar. Mas foi uma aula assim que mexeu muito comigo. E eu creio que a palavra do Senhor se renova a cada dia. E em dias que a igreja tem enfrentado de lutas, de desafios, ter a certeza e a esperança que um dia nós estaremos com o nosso Cristo e tudo isso vai passar. Nosso Deus é maravilhoso. O tema da mensagem de hoje é caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 126, do verso 5 e o 6. Eu vou usar esse texto somente para a introdução, meus, da mensagem. Nós não vamos percorrer muito por esses salmos. Mas Deus é maravilhoso, é bom. Salmo 126, os 5 e os 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Algumas versões, os seus feixes. Gostaria, irmãos, de meditar um pouco sobre a questão da dor e o sofrimento na vida do cristão. Muitas pessoas, quando entregam a sua vida a Jesus, geralmente, aqueles que vêm do mundo, não aqueles que nascem no berço evangélico, normalmente têm, às vezes, uma vida já cheia de dores. E às vezes procuram a Jesus porque não suportam mais a forma com que vivem. E o fato é que nem tudo aquilo que nos acontece, às vezes faz sentido sobre nossas vidas. Ou não conseguimos de imediato entender tudo aquilo que está nos acontecendo. E nós que somos filhos de Deus, que somos pessoas já arraizadas no Evangelho, precisamos, além de aprender para nós, a ensinar aqueles que estão começando a sua caminhada, que nem sempre a nossa vida cristã será uma vida onde tudo será mar de rosas, onde nós não enfrentaremos lutas, tentações, passaremos por momentos de dores, ou às vezes de desilusões. E o fato é que nós não conseguimos entender, às vezes, o porquê de muitas coisas nos acontecerem, mas nós conseguiremos crer que sempre será o melhor quando Deus estiver dirigindo a nossa vida. Se Ele estiver na direção, se Ele estiver no controle, seja qual for a situação, nós vamos passar, porque a promessa dele é única: estarei convosco todos os dias. Simplesmente todos os dias. Deus abençoe, meu querido. Por certo, é fato que nenhum de nós gostamos ou aceitamos fácil a questão do sofrimento. Pastor já ministrou várias vezes aqui, até em texto de Tiago, falando que às vezes devemos nos sentir uma alegria pelo fato de sermos provados, de estarmos passando por situações adversas. Mas é difícil, às vezes, nós aceitarmos esses momentos em nossas vidas. E às vezes a gente se inquieta e parecendo que Deus ele não está alheio à nossa dor, ou de uma forma que Ele não está nos olhando. Às vezes temos esse tipo de sentimento. Tem um escritor, C.S. Lewis, que ele afirma que Deus ele sussurra em nossos ouvidos por meio dos nossos prazeres. Ele fala mediante a nossa consciência, mas Ele clama em alta voz
por intermédio de nossa dor. Tudo debaixo dessa terra há um propósito. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O fato é como que eu encaro nesses dias de adversidade, como que eu levo a minha vida espiritual com Deus, a minha espiritualidade cristã, quando eu estou em momentos de tentação, momentos de dor, momentos de tristeza, de solidão. Como é que eu tenho reagido diante disso? Muitas vezes nós tentamos decifrar o porquê de tantas coisas está nos acontecendo. Senhor, será que eu estou pecando para que isso sobrevenha à minha vida? Senhor, será que eu não estou sendo obediente? O que é que está faltando? Nós não entendemos quando Jesus ele declara, olha, no mundo vocês terão aflições. Quando ele também diz, olha, eu vou estar contigo todos os dias. Temos a sensação que nesses dias a presença do Senhor se afasta. Nós temos na Bíblia grandes exemplos de pessoas que sofreram. E quais eram os motivos? A pessoa que mais sofreu na Bíblia, nós conhecemos que foi Jó, um homem justo, mostrando que pela justiça do seu caráter, ele também poderia sofrer. A Bíblia chama esse patriarca como uma pessoa que estava vivendo a sua vida normalmente. De repente, numa acusação de Satanás, onde ele dizia, olha, o teu servo só está assim feliz e te adorando, porque ele tem toda a provisão e toda a proteção. É só tocar nele para ver se ele vai continuar sendo fiel a ti. E a Bíblia fala que esse homem, ele perde tudo. Filhos, seus funcionários, a sua riqueza. O seu corpo já estava toda cheia de lepra, se coçando com cacos de telha. E com certeza, a pessoa que estava do lado dele sofria da mesma maneira que ele estava sofrendo, que era a sua esposa. E os amigos que poderiam estar ali do lado dele para que pudesse trazer consolo, ainda trazia mais perturbação, ainda tentando justificar tudo que o Jó passava de uma forma humana, sem entender que tudo que ele estava passando era algo que Deus estava permitindo sobre a vida dele. Porque às vezes questionamentos na nossa mente, acreditando que o que nós estamos passando foi algo que nós fizemos para que aquilo pudesse estar acontecendo. E se de repente hoje o Senhor abrisse a tua mente, o teu entendimento, e você pudesse entender que também houve talvez um diálogo entre Deus e Satanás a respeito da tua vida, e Deus fala, vai lá, prova ele e eu vou te mostrar que ali existe uma serva, um servo fiel, que não se curva diante das adversidades, mesmo às vezes sofrendo, mesmo às vezes com lágrimas nos seus olhos, mas vai se manter fiel em mim, porque eu sou Deus que sustenta, que seguro com a minha mão, e se prova fiel. Jesus Cristo por diversas vezes alertou seus discípulos que o caminho trilhado por Deus era um caminho estreito. Nós não estamos vivendo um evangelho onde o caminho é fácil, largo, tão prazeroso assim, a ponto de não passarmos por momentos como esses. Jesus ele disse várias vezes, olha, aquele que quiser vir após mim, deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir. Jesus estava mostrando claramente que esta caminhada seria uma caminhada complexa, que não seria fácil, mas em nenhum momento também ele disse que seria impossível. Em Cristo nós podemos todas as coisas, podemos ultrapassar todas as adversidades que chegarem à nossa porta, podemos saltar muralhas, podemos derrubar muralhas, podemos dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado, Ele é fiel, Ele é poderoso. O Senhor cuida de cada um de nós. Ele também diz em Marcos 13:9 que
por esse mundo maligno contra os verdadeiros discípulos se enfureceria de uma maneira tão grande, tão poderosa, simplesmente pelo fato de você professar a fé em Jesus Cristo e levantar essa bandeira e dizer: olha, eu sou um filho de Deus. O inferno todo se levanta contra você. As aflições virão sobre nossas vidas. Paulo, ele nos ensina que ser cristão não é brincadeira, meus queridos. Um homem que viveu tudo pelo Evangelho, foi perseguido, maltratado, preso, picado por cobras, sofreu naufrágio, chicoteado várias vezes, e teve uma morte terrível, decapitado em Roma, tudo por amar a Cristo. Mas ele também nos ensina que nós conseguimos olhar além das nossas dores, que nós conseguimos olhar além das perseguições, das tribulações que vêm sobre nós. Ensina a dependermos do Deus que nos conduz, aleluia, do Deus que tem uma herança preparada para aqueles que forem fiéis até o último dia. Se você conseguir, se você se humilhar diante de Deus, se você continuar a tua trajetória, a tua caminhada aos pés de Cristo, naquele dia o Senhor te chamará pelo teu nome e te dará a coroa preparada para você. Sofra as aflições como um bom soldado. Carregue sobre as tuas costas o amor de Cristo. O Senhor é fiel. Salmos 50, 23 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus em todo o nosso sofrimento. É muito difícil isso, meus queridos, mas com Deus nós conseguimos, pois Ele ainda continua sendo um Deus de amor, continua sendo soberano, Ele continua sendo o Deus de Israel, o meu Deus e o seu Deus, que nos guia todos os dias. Nós precisamos aprender a continuar a nossa caminhada, encarando as nossas lutas, vivendo dia após dia, mesmo que às vezes nós vamos ficar com grandes cicatrizes, talvez no nosso corpo físico, talvez cicatrizes na alma, situações que vão nos adoecer, mas sabendo que em Deus nós podemos e vamos ser curados. Ele é fiel, Ele é justo, aleluia. Lembrando que com lágrimas nós vamos contar as nossas maiores vitórias. Com lágrimas nós sairemos vitoriosos, avivados, crendo que o Senhor é dono de todo o poder e Ele rege a minha e a sua vida. Estava lendo um livro que a Diana me arrumou quando nós estávamos preparando essa aula, de uma missionária que contava um pouco sobre a história de sua vida. Ela, com o seu primeiro esposo, dedicou a vida a trabalhar com tribos indígenas. Em menos de 3 anos, o esposo teve câncer e logo em seguida veio a falecer. 5 anos após, ela casa de novo, continuando com a mesma missão, e o segundo esposo, novamente com câncer, também veio a falecer. E ela dizia que nos momentos mais terríveis e angustiantes de sua vida, na sua alma, com todas as suas aflições e inquietações, é onde ela mais conseguiu aprender quem realmente Deus era em sua vida. Talvez seja esse um momento de você aprender a confiar e a conhecer melhor o Deus que você serve. O nosso Deus nunca disse que Ele nos impediria de vivermos as nossas lutas e as nossas aflições. Mas a promessa dele é clara: estarei contigo por onde quer que você andar, estarei contigo por onde quer que você passar, e isso independentemente de onde nós estivermos. Deus sempre entrou com providências extraordinárias em momentos que as pessoas descritas na Bíblia passaram por momentos de aflições. Quando lembramos de José, um homem que foi vendido como escravo pela sua própria família, de repente, no momento onde ele nega o prazer do pecado e defende a tua santidade diante de Deus, ele vai cair numa cadeia. Ele poderia dizer: Senhor, tanto sofrimento que eu tenho passado, tantas aflições, não neguei o teu nome, me mantive fiel, e mesmo assim a injustiça está ao meu lado.
quando nós olhamos para outras pessoas. O sábio diz: olha, há tempo para todas as coisas debaixo desta terra, inclusive os tempos que nós vamos perder, que nós vamos sofrer e que nós vamos chorar. Muitas pessoas passam por situações assim. Daniel, Deus não teria poder de enviar uma legião de anjos, impedir que ele caísse numa cova de leões, mas Deus fez o contrário. Deus fez com que os leões o aconchegassem naquele momento, onde nenhum mal foi tocado na vida dele. Nós vemos 3 jovens que não negaram se curvar diante da negaram a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, mas não negaram ser fiel a Deus, e disseram: mesmo que o meu Deus não me livre, ainda assim nós seremos fiel a Ele. E aquele rei pôde contemplar o 4º homem caminhando com ele numa fornalha 7 vezes mais aquecida. É diante disso que nós devemos mostrar e ser testemunha para as pessoas. As pessoas precisam ver o 4º homem caminhando contigo, aonde quer que você vá. Seja qual for o momento da tua aflição, da tua dor. Se está doendo, se está queimando, o 4º homem está do teu lado. Essa é a promessa do Senhor. Ana, quem conhece a história de Ana? Uma mulher cheia de aflições. E mesmo assim, o Senhor a abençoou de uma forma tremenda. O que eu quero te chamar a atenção nessa noite é que não são literalmente as experiências que nos transformam, mas sim as nossas reações diante delas. A reação de confiar em Deus. José do Egito disse, olha, lá em Gênesis 41:52, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Quem sabe é o momento de o Senhor começar a fazer um milagre na tua vida. Diante de tanta angústia, de tanto sofrimento, diante de momentos que não tem resposta, o Senhor, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Quando nós entendemos, entregamos a nossa vida a Deus e permitimos que Ele faça o querer dele sobre nossas vidas, é lindo quando nós percebemos o agir de Deus. Meus queridos, vocês todos sabem da situação de minha mãe. Ela fez uma cirurgia muito complicada. A cirurgia do trigêmeo, não sei se vocês conhecem isso. É uma veia da cabeça que escapa, desce para a face e junta com os nervos da face. Segundo a medicina, eu não sabia disso. É a maior dor que o ser humano pode sentir na vida. Eu fiquei muito assustado com isso. Minha mãe operou. A médica falou para mim que no momento da cirurgia dela, pensou que iria perder ela. Mas Deus restituiu. Voltou para casa. Não tem memória alguma. Não sabe quem eu sou, não sabe quem é minha irmã. Enfim, não reconhece ninguém. Domingo, quando nós estávamos aqui no culto, eu estava aqui ainda. Eu lembro que o Isaac estava conversando ali comigo, eu não lembro quem mais estava junto. Mas ele dizia assim, olha, eu estava com uma música na cabeça para ministrar e do nada, Deus me inquietou para tocar outra música, mas eu não sabia tocar ela. E eu até fiz uma brincadeira com ele, mas fica aqui entre eu e ele, porque eu acho que vocês vão ficar bravos comigo. Mas eu brinquei com ele falando que graças a Deus não era worship, que Deus é maravilhoso. E ele se estranhou com a música e foi pegar o celular dele para pegar a cifra e começou a brincar tocando. O pastor estava aqui ministrando. Eu vi isso no vídeo, irmãos. A minha irmã me mandou na hora. Somente uma dedilhadinha no teclado. E minha mãe começou a cantar a música inteira. E ela se lembrou em cada detalhe da letra da música. E eu falei assim, meu Deus, ela não sabe quem eu sou, não sabe quem é minha irmã, meu pai, meus filhos. O Samuel, para ela, é o médico que operou ela. Toda vez que o Samuel vai lá ver ela, ela fica pensando que vai voltar para a cirurgia. É uma loucura só, irmãos. Mas ela não se esqueceu do Deus que ela entregou a vida. Ela não se esqueceu daquele que enviou o Filho amado para morrer por ela na cruz do Calvário. Desde esse domingo, pastor, até hoje, a minha mãe fica
todo dia, ouvindo louvor e assim com a mão regendo assim em casa. E começa a dar risada. E começa a dar glória a Deus, aleluia. Eu chego e falo para ela, não. Faz assim, ela não fala direito, encosta. Deixa eu reger. E está lá. Ela não se esquece de Deus. Pessoas que têm um compromisso fiel com Deus, pode a mente zerar, apagar, o milagre está feito ali na vida dela. Assim tem que ser na tua vida. Pode vir o que vier, não se esqueça daquilo que Deus é na tua vida. Hoje minha mãe começou, pastor, a dar os primeiros passos dela. Até tem um vídeo para te passar depois, para passar ali. A minha irmã toda desesperada, segurando ela. Eu falei, sai daqui, Raquel, agora é eu e ela. Só com a pontinha do dedo. E ela vindo e dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Deus é fiel, aleluia. Começa a cantar o hino de novo. Eu falei, Isaac do céu, você não tem noção de como você foi usado por Deus naquele domingo. Deus faz milagres, irmãos. O nosso Deus faz milagres. Eu estava tão preocupado com algumas situações da minha vida pessoal. E eu, até alguns tempos atrás, eu me abri aqui com alguns irmãos, mas eu parei de me abrir. Porque às vezes a gente se abre para receber uma palavra, uma oração, e as pessoas querem fazer além do mais do que isso. Eu não gosto de ficar usurpando ninguém. Mas eu cheguei a falar com o pastor, uma vez com a pastora, que eu estava preocupado um pouco, porque pela situação da minha mãe e também o meu pai, que também está com câncer, está lutando, está numa situação muito complicada. Eu praticamente tenho trabalhado menos, porque tenho dado suporte para pai e mãe. E eu tenho minhas dívidas, minhas contas, e as minhas contas já estavam virando uma bola de neve muito forte, irmãos. E eu cheguei a falar para a Daiane, olha, eu não sei mais o que vai acontecer. E uma das questões que mais me perturbava é porque alguma das contas que eu tinha não estava no meu nome. Eu não acho justo uma pessoa ser prejudicada porque tentou me ajudar. Mas eu não tinha quem socorrer. Eu cheguei a falar com o pastor e falei, eu vou orar ao Senhor e eu vou esperar o milagre. Eu não sei se alguém aqui se lembra da minha última ministração aqui na igreja. E Deus usou a minha palavra para falar comigo mesmo. Ele falou, fique atento a tudo que sair desse altar. Um testemunho, uma palavra. Não somente quem prega, alguém que sobe aqui para lançar uma palavra. E Deus vai fazer o milagre. Fique atento, porque vai chegar a sua vez. Eu ainda brinquei na pregação, olha, eu estou na fila. A minha vez vai chegar. E orando ao Senhor, eu falei, meu Deus, o meu dízimo está começando a ficar menor, a igreja está necessitada, mas não tem outra razão. Eu preciso estar aqui dando esse suporte. A minha irmã está com a minha mãe em casa, ela, coitada dela, também tem as necessidades dela. Eu falei, Senhor, eu sirvo um Deus fiel. Prepara alguém para ajudar a minha irmã, para eu voltar para a minha rotina de trabalho. E para minha mente ficar boa também, porque a vida de autônomo, quem é sabe como que é, quando as tuas contas começam a virar uma bola de neve, você começa a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, o Bruno testemunhou aqui do carro dele que quebrou. O meu carro quebrou, foi 10 mil reais para arrumar. Eu não tinha R$1 na mão. E Deus começou a abençoar, mecânico, começou a me chamar, olha, eu faço para você pagar para mim por mês, tanto. E o meu carro é a minha ferramenta de trabalho. Falei, Senhor, olha para mim, meu Pai. E eu fiz um voto com o Senhor, quando o pastor uma vez testemunhou aqui, através do nosso irmão, meu Deus do céu, o advogado, esqueço o nome dele, Rafael. O pastor falou aqui que o Rafael estava honrando ao Senhor diariamente. Ele fazia o trabalho dele e já tirava o dízimo. Eu fiz um voto com o Senhor. Falei, Senhor, meu dízimo diminuiu. Eu estou trabalhando menos. Mas eu vou fazer esse voto de fidelidade com o Senhor. Cada dia que eu trabalhar, eu vou tirar o meu dízimo diário, dessa mesma maneira. E além do meu dízimo, uma oferta vai junto. Eu estou precisando, meu Pai, mas não tem outra forma. E é dessa forma que eu creio que o Senhor vai cuidar de mim. Eu tinha uma causa na justiça, irmãos, contra uma empresa de consórcio,
E quando foi na segunda-feira agora, a advogada me deu uma alegria, um ânimo, me ligando, falando, olha, a empresa aceitou fazer acordo. Quando aceita fazer acordo é porque eles sabem que vão perder. Ela falou, eu acredito que mais ou menos uns 5 a 6 meses a gente arremata isso e você fica bem. E nessa segunda-feira eu fiz uma oração em casa. Falei, Senhor, é mais 5 ou 6 meses que eu peço que o Senhor me dê esse suporte, porque eu fiz a conta toda dos valores que ela me passou. Falei, eu consigo pagar tudo que eu estou devendo, meu Deus. Mas me dá mais 5 ou 6 meses de garra para lutar, para superar e não acontecer nada mais além disso. Dando suporte em casa, tem uma jovem, que eu também comentei com o pastor, que eu e a Dayana, nós estamos ajudando, não é daqui, é de outra igreja. Ela sofre com uma depressão terrível, 14 anos de idade, tentando suicídio, tentando matar até a própria mãe. E chegou até nós essa situação, e eu e a Dayana abraçamos. Nós já estamos um mês entrando dentro da casa dessa família toda segunda-feira, orando com eles, discipulando eles, cuidando dessa adolescente. E a Dayana, de uma maneira extraordinária, Deus está usando ela de uma maneira poderosa, que essa família, os pais são evangélicos, mas ainda estão no começo da caminhada, mas os filhos já estão demonstrando interesse de conhecer a igreja, de conhecer a Jesus. E nesta segunda-feira até teve rede de líderes aqui, eu pedi licença para o pastor para não estar, e aquele jovem olhou para mim e falou, olha, eu quero agradecer tudo aquilo que você tem feito pela minha família. Eu ainda vou conhecer esse Deus de uma forma melhor, mas mesmo não conhecendo, eu quero tranquilizar seu coração em algo que eu estou pensando sobre você. Eu falei, o que é? Deus, Ele está cuidando de cada um detalhe que você tem colocado nas mãos dEle, inclusive da tua vida financeira. Quando você cuida do reino, o reino cuida de você. Eu olhei assim, meu Deus do céu, uma pessoa que nem te conhece ainda, meu pai, e eu aqui todo preocupado. Aí o Bruno vem e testemunha do milagre que aconteceu na conta dele, do carro. O pastor chegou aqui semana passada e lançou uma palavra profética e disse, olha, este mês o Senhor vai te surpreender, lembra? Hoje, meus queridos, a advogada me ligou e falou que o dinheiro está na minha conta. Deus é fiel. Algo que seria só para o ano que vem. Acalma o teu coração, irmãos. Eu brinquei falando que eu estava na fila. A fila está diminuindo. Vai chegar na tua casa o milagre. Não somente financeiro. De repente, quando tudo parecer dizer não, quando todas as situações podem estar te espremendo, saiba que é nesse momento que o Senhor derrama azeite sobre a tua vida. Que o Senhor traz renovo, que o Senhor traz milagre, que Ele traz conforto, que Ele diz, olha, eu estou contigo, não te deixei só. Quando as aflições mais fortes vierem, o Senhor é o teu Deus. Como que nós vamos chegar ao final dessa jornada? Eu fico às vezes questionando, Senhor, é o final da jornada dos meus parentes? Não é de meu pai, de minha mãe. Nós como humanos sofremos, mas ao mesmo tempo somos consolados, porque eu estou vendo, principalmente em minha mãe, não deixar de glorificar o nome do Senhor. Mesmo do talvez pior momento que ela possa estar passando em sua vida, ela não esqueceu da comunhão que ela tem com Deus. E principalmente Deus não se esqueceu dela. Deus não se esqueceu de você. Deus, Ele não se esqueceu de cada um de nós. Será que nós vamos poder um dia exclamar, assim como Paulo exclamou, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Os nossos combates são combatidos diariamente. É difícil às vezes de entender, né? O bom combate, quando nós lembramos de combate, sabemos que estamos falando de guerra, mas entender como bom, não como ruim. Acabei a carreira, mas chegar como este homem e dizer, olha,
eu guardei a minha fé, ela não foi tocada. Como é que você reage? Como que fica a tua fé diante desses momentos que você passa na tua vida? Momentos de aflições, de perdas. O reino de Deus é muito claro, Jesus diz, olha, aqui no meu reino, você tem que perder para ganhar. Como que nós encaramos diante dessas situações? O próprio Jesus chegou a dizer, Pai, se queres afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu só posso dizer para ti uma coisa, Deus é fiel e cuida de cada um de nós. O Senhor é maravilhoso. Se coloque de pé nesse momento, igreja. Feche os teus olhos nesse momento.